2 Timóteo, capítulo de número 4, de 1 a 5, diz assim, na minha versão, mas podem acompanhar ali: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, desviando os ouvidos da verdade, voltando-os às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Senhor, eu te agradeço, Pai, pelo privilégio rico, santo, abençoado de estar na tua casa nessa manhã de domingo. Ó Pai, os servos do Senhor, os cristãos, entendem, Pai, que o domingo é um dia que nós separamos, Pai, para adoração, para buscar ao Senhor. Nós descansamos, Pai, mas descansamos sobre todas as coisas no Senhor e na tua palavra. Abençoa, Senhor Deus, cada um querido que fez um esforço para estar aqui nesta manhã e nos acompanha, Senhor Deus, nesse momento, ouvindo a tua palavra, aqueles também que estão online, alguns, Senhor Deus, sem possibilidade de estar presencialmente. Ó Pai, que o Senhor abençoe a todos e que a tua graça, o teu amor enriqueça cada vida, e que nessa hora, Senhor Deus, tão somente haja da minha parte, Pai, fidelidade ao interpretar a tua palavra, a fim de que o teu nome, Senhor Deus, seja glorificado, exaltado entre nós nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Poder sentar, queridos irmãos. Irmãos, nós damos algumas designações como analogia à palavra de Deus. E uma das analogias que nós falamos é que a palavra de Deus é uma bússola. E para que serve uma bússola? Para guiar, não é? Conta-se a história de um homem que estava em uma viagem e ele tinha uma bússola para guiá-lo, mas de repente baixou um nevoeiro muito denso, muito denso. Ele não conseguia enxergar com perfeição, mas ele chamou a bússola para perto dele e estava se guiando, mas em dado momento ele achou que aquela bússola não estava correta, que aquela bússola estava exagerando na medida, e ele achou que o caminho estava muito difícil. Então ele resolveu que ele ia abandonar a bússola e seguir o seu próprio instinto, a sua própria vontade naquela caminhada. E não demorou muito tempo, depois que ele abandonou a bússola, ele cai num buraco, se machuca, porque ele tinha uma referência. E ele abriu mão da referência para fazer o que ele queria. Irmãos, isso é uma analogia perfeita da humanidade. A humanidade tem deixado a bússola, que é a palavra de Deus, para fazer muitas vezes a sua própria vontade. E a princípio parece que a decisão é sensata, é coerente, é melhor, mas Provérbios nos diz que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o final deles são caminhos de morte. Então, nessa analogia, irmãos, não é que a bússola era errada, que ela era má, que ela queria ser dura demais com aquele rapaz, não. Ela simplesmente era fiel. E posturas fiéis, às vezes, irmãos, tendem a denotar que há uma dureza, há até, como está sendo mal. Não, mas a fidelidade, ela tem uma razão de ser, irmãos.
a palavra de Deus, irmãos, muitas vezes nos confronta, mas ela não nos confronta para nos ferir, ela nos confronta para nos manter vivos e nos manter no caminho certo. Então, todas as vezes que você ler um texto bíblico e você achar assim, isso é duro demais, isso é inadequado, isso aí é até ultrapassado, olha, lembre-se de uma coisa, é a palavra de Deus. A verdade, ela não pode mudar para nos agradar. A verdade, ela tem que permanecer para nos salvar. Nós somos salvos, irmãos, pela palavra. Por isso que Jesus disse, não é? Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, são elas que de mim testificam. Esse texto que nós lemos, irmãos, são as recomendações finais de um apóstolo já experiente, veterano, de longa caminhada, porque quando o apóstolo Paulo escreve essa carta a seu filho na fé, Timóteo, ele já está caminhando para o final da sua jornada. Ele vai dizer na carta ao apóstolo Timóteo: combati o bom combate, terminei a carreira, mas guardei a fé. Então esse texto ele é muito importante, irmãos, porque Paulo ele está dando recomendações a Timóteo, porque ele sabia desde aqueles tempos antigos do perigo que há de se desviar da verdade e de como as pessoas são inclinadas a se desviar da verdade para fazer aquilo que lhe apraz, para fazer aquilo que dá na cabeça. Então, o que Paulo, irmãos, vai dizer ao seu filho na fé e ao jovem pastor Timóteo? Em primeiro lugar, Timóteo, pregue a palavra, mas não pregue pensando no amanhã, nem na semana que vem. Pregue a palavra com consciência da eternidade. Verso de número 1, conjuro-te, pois, diante de Deus, não é das pessoas, e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na vinda do seu reino. A pregação da palavra, irmãos, ela pode nos ajudar no dia de hoje, ela pode nos ajudar para a semana, para o mês, e ela nos ajuda, mas sobre todas as coisas, a palavra de Deus tem o intuito de nos ajudar a chegarmos bem para uma eternidade com Deus. Então Paulo começa lembrando a Timóteo diante de quem ele está. Timóteo, você prega a palavra sempre com a consciência que você está diante de Deus, de Jesus Cristo. Antes de olhar para o auditório, antes de olhar necessariamente para as pessoas, pense que você está diante de Deus e de Jesus Cristo. Então, irmãos, Deus, na sua palavra, Ele se revela para nós mais ou menos como um médico, que sabe que a sua decisão pode mudar muita coisa na vida do seu paciente. Então ele não está lidando com o paciente a fim de agradá-lo, mas ele está lidando com o paciente a fim de salvar a sua vida, ou então perder a sua vida. Então, irmãos, quem lembra da eternidade, trata a palavra de Deus com responsabilidade. Como nós estávamos aqui de manhã na escola bíblica dominical, e o irmão Oswaldo bem falou, não é, irmãos, não é com o intuito de, chamar a atenção das pessoas para ter um público para o culto seguinte. E é muito bom ter uma igreja repleta, uma igreja, não é, pujante, com muitas pessoas, desde que as verdades do Evangelho, elas continuem a ser ditas
pregadas e vividas. Então, irmãos, não falamos com o intuito de impressionar as pessoas com a bela oratória e com a boa palavra, mas sobre todas as coisas para honrar a Deus e para cuidar de vidas. Um pai não educa seu filho só elogiando ele e passando a mão na cabeça. E nós que somos pais, passamos por isso, e alguns estão passando e outros passarão, você vai ver que a quantidade de repreensão que você dá a um filho é grande. Toda hora. Por quê? Porque você não gosta dele? Pelo contrário, você o ama, você o quer bem. Então, corrigir a rota é algo extremamente necessário. Segundo, o apóstolo Paulo vai dizer, em outras palavras, ao seu filho na fé, Timóteo: proclame a palavra com constância e com cuidado. Verso de número 2: pregues a palavra, instes a tempo, fora de tempo, repreenda, exorte, com toda longanimidade, ou seja, com paciência, mas faça isso, e não se esqueça da doutrina, que é o fio condutor. Então Paulo, irmãos, não manda pregar opiniões, mas ele fala: prega a palavra, e não apenas quando é conveniente, mas pregue a palavra sempre. Às vezes com palavras, às vezes com atitudes, com postura. Prega a palavra. A palavra, irmãos, não é um espelho para confirmar vontades. A palavra, ela é uma luz para corrigir caminho. Quando você olha para um espelho, você pode até querer ver alguma coisa, e às vezes você até muda para ver aquilo que você quer realmente ver, mas a palavra de Deus, irmãos, ela é luz. Por isso que o Salmo 119, verso 105, tão conhecido de todos nós, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Corrigir, irmãos, sempre foi, sempre será expressão de cuidado. Por isso que a palavra de Deus diz que Deus, ele corrige e açoita aquele a quem ama, aquele a quem ele quer bem. E o escritor aos Hebreus vai dizer a mais: e se estáis sem correção, já não sois mais filhos, mas bastardos. Você está numa festa, tem um grupo de 5 crianças lá fazendo um algazarra tremendo, e o seu filho é um dos 5. Você vai corrigir quem? O seu filho. Você vai pegar o seu filho e vai corrigir ele. Deus faz assim com os filhos dele. Paulo diz mais, irmãos, em terceiro lugar: tenha discernimento em tempos de ouvidos sensíveis. Olha o que Paulo diz, irmãos, há quase 2000 anos atrás, que parece que escreveu no dia de ontem para o dia de hoje. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E essa palavra concupiscência quer dizer desejo, vontade. E isso não está acontecendo? Claro que está, irmãos. Está acontecendo. Sabe, hoje, irmãos, e Paulo faz esse alerta: vai chegar um tempo em que as pessoas não rejeitarão Deus. Vai chegar um tempo, e anote isso, as pessoas não vão rejeitar a Deus,
vão rejeitar a verdade que os confronta. As pessoas não estão querendo rejeitar Deus, mas estão rejeitando a verdade que confronta. E aí o que está acontecendo? Não, a gente fala de Deus aqui, mas se desvencilha da verdade que confronta. Deus está lá, mas a verdade que confronta, não mais. A verdade que confronta, ela é ignorada, ela é maquiada, ela é distorcida. Então é como alguém, irmãos, que troca um remédio amargo por um remédio mais doce. O doce agrada, é bom. Só que o problema é o seguinte: a enfermidade, ela permanece. Nem tudo o que consola, cura. Às vezes, irmãos, o que cura precisa primeiro confrontar. Nem tudo que consola, cura. Às vezes o que cura precisa primeiro confrontar. Ah, mas você está sendo duro. Se não houver confronto, muitas vezes não haverá cura. O problema, irmãos, não é desejar conforto, porque a gente deseja isso. Mas substituir a verdade por aquilo que apenas agrada, não ajuda ninguém. Não muda nada. Só piora ou protela o problema. Em quarto lugar, irmãos, cuidado com histórias que afastam da verdade. Porque tem muitas. Hoje virou clichê e todo mundo já sabe o que é, né? Fake news, notícia falsa. É algo como tantos outros que a gente traz do inglês e incorpora no nosso português. Paulo diz assim, olha, desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Se me agrada, se é aquilo que eu gosto, então eu aceito. Paulo, ele fala de um desvio gradual, é do ouvido, que vai para o coração e que incorpora na vida. Então, irmãos, quem se afasta da verdade, muitas vezes não perde a fé de uma vez, mas vai perdendo passo a passo. Uma vez eu estava lá em cima, no ponto final, tinha um rapaz, já até faleceu, mas eu fui perguntar a ele qual igreja que ele estava indo, porque eu sabia que ele frequentava uma outra igreja. E aí, irmãos, para quê? Porque ele falou, não, eu não estou mais ligado a essas instituições, e usou um nome pejorativo. Sabe por quê, irmãos? Porque um dia entrou uma erva daninha no coração. Essa erva daninha foi enraizando, crescendo, tomou conta da vida. E eu já falei sobre isso, que o problema do desvio é esse aqui, ó. Se o caminho é aqui, o desvio está aqui, quanto mais eu ando no desvio, mais longe eu vou ficando do caminho. Para que escola bíblica dominical, pastor? Para a gente não se desviar da verdade. Para a gente não se perder no caminho, porque é muito fácil
se perder. Você está numa estrada, se você não presta atenção, e se a entrada está ali e você passa por ela desapercebido, se perde. Às vezes, para voltar, é um transtorno tremendo. Por isso, irmãos, nós precisamos amar a verdade. Ainda que o mundo ache ultrapassado, antiquado, que a vida já não é mais assim. E, irmãos, olha, note, a vida é cíclica. Ou seja, o homem vai se desviando, quando ele está quase se autodestruindo, aí ele volta lá atrás. Ou você acha que Sodoma e Gomorra nasceu Sodoma e Gomorra? Não, se transformou em. Então muitas coisas são assim. E em último lugar, irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer, seu filho na fé Timóteo, a mim e a você, olha, persevere com sobriedade e fidelidade. Mas tu, se é sóbrio em tudo, sofre as aflições. Paulo já está advertindo Timóteo, olha, se você for fiel e firme, o preço é mais caro. O preço é mais caro, você vai sofrer as aflições. Mas faze a obra do evangelista, cumpre bem teu ministério. Então, o apóstolo Paulo termina chamando Timóteo à perseverança. Como quem diz assim, Timóteo, não é sobre sucesso, é sobre fidelidade. É sobre fidelidade. Fidelidade, irmãos, não é fazer o que todos fazem, porque está dando certo, mas permanecer enquanto muitos estão desistindo. Isso é fidelidade. A igreja, irmãos, não é chamada para se mover conforme os ventos da modernidade, mas a igreja é chamada para permanecer firme na verdade do evangelho. A verdade, irmãos, pode muitas vezes não ser popular, mas ela sempre será necessária. E no final, sempre será o melhor. Então, queridos irmãos, que Deus nos ajude, sobre todas as coisas, a amar a verdade. Que possamos ser como os crentes bereanos, que examinavam tudo que lhes era apresentado. Que possamos permanecer com a verdade, pregar com graça, pregar com amor, mas não nos demovermos da verdade. Permanecer firme, para que muitos encontrem o verdadeiro caminho. E o verdadeiro caminho é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quero te convidar a baixar tua cabeça agora, falar com Deus. E essa mensagem é para mim, é para você, é para todos nós. Vivemos num mundo, irmãos, de mudanças constantes. Talvez nós somos a geração que estão vivendo as mudanças mais intensas de todos os tempos, em todos os sentidos. Mas precisamos nos manter fiéis e firmados no Senhor e na sua palavra. Porque Jesus volta, e a nossa conversa não é sobre o dia de amanhã, e nem a semana que vem, nem o ano que vem. A nossa conversa é sobre a eternidade, aonde vamos passá-la. Senhor, abençoa cada vida, cada coração que está aqui na tua casa nessa manhã. Pai, no mundo, Senhor Deus, onde
estamos sendo flertados, Senhor Deus, do lado de fora, do lado de dentro, Senhor Deus, como foi dito, Senhor Deus, não estão excluindo o nome de Deus, mas estão excluindo sim a verdade que confronta e que confronta para libertar. Nós precisamos, Senhor Deus, nos mantermos fiéis, porque a tua palavra diz que a tua igreja é coluna e firmeza da verdade. Precisamos, Senhor Deus, estarmos firmes e queremos pedir ao Senhor que nos ajude a estarmos firmes e firmados na rocha que é Cristo. Porque quando vierem, Senhor Deus, os vendavais, quando vierem as novidades, quando vierem, Senhor Deus, a conformidade com aquilo que vai contra a tua palavra, nós precisamos, Senhor Deus, ter resiliência, firmeza de propósito, para estarmos, Senhor Deus, honrando o Senhor e honrando a tua palavra. Abençoa, Senhor Deus, cada um, querido, que está aqui. Ó Pai, que a tua palavra, Senhor Deus, continue a falar no coração de cada um de nós, em nome de Jesus e para a glória do nome do Senhor. Que o amor eterno do nosso Deus, Pai, a graça e a misericórdia salvadora de Cristo Jesus, o nosso Senhor, a comunhão e a bendita consolação do Santo Espírito de Deus, repouse sobre a tua vida. Vá em paz e que o Senhor Jesus te abençoe. Amém. Deus abençoe.